Hoje venho falar sobre migrantes e mulheres em situação de rua, então eu falo de um lugar de fala diferente, né? Vou falar como gestora de direitos humanos, como militante de direitos humanos, né, que trabalha com essas pautas hoje de maneira transversal na Secretaria de Direitos Humanos, mas que por muito tempo também estive com a pasta das mulheres e a gente pôde fazer esse trabalho. E lembro muito, né, da nossa presidenta lá também, no CEDIMES, no Conselho da Mulher, lutando aí para que todas as mulheres tivessem visibilidade, dignidade, direitos. Bom, eu vou começar falando um pouco das mulheres migrantes, depois eu falo um pouco da questão das mulheres em situação de rua. Em algum momento essas pautas vão se cruzar. Mas eu achei interessante trazer um pouco dos dados que a gente tem no Brasil sobre pessoas migrantes e refugiadas, porque são dados que às vezes não chegam muito próximo da gente, ou porque muitas vezes essas pessoas não estão tão próximas e elas seguem invisibilizadas. E quando a gente fala desses números, a gente vê como esse número é alto. O último dado que a gente tem, o relatório Refúgio em Números, que é desse ano de 24, e ele está lá no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que tem um departamento de migrações, diz que no ano de 23, o ano passado, nós recebemos 58.628 pedidos de reconhecimento da condição de refugiados. Se a gente somar o número total, e essa conta começou a ser feita em 2011, de 2011 para cá, a gente tem 406 mil solicitações de refugiados. A gente tem que lembrar, vou falar daqui a pouco, que refugiado é diferente de migrantes. Mas a gente tem mais de 400 mil pessoas vivendo no Brasil com esse pedido de refugiado. E o ano passado entraram no Brasil, né, como eu falei, 58.628 pessoas com esse pedido de refúgio. E desse número, 41% são mulheres. Então é um número muito grande de mulheres que entraram aqui no nosso país e que hoje pleiteiam essa condição de refugiada. Aqui no Espírito Santo, e aí trazendo para a nossa realidade, que eu acho que é isso que impacta diretamente no nosso trabalho, no governo do estado, no trabalho da doutora Karina na Defensoria Pública, no nosso trabalho como advogadas, juízas, promotoras, delegadas, policiais. A Polícia Federal tem um papel extremamente importante quando a gente fala de migrantes e refugiados. Então, assim, o Espírito Santo recebeu entre 2010 e 2014, 13.622 pessoas na condição de migrantes e 126 como refugiados. Então, que diferença é essa, né? Quando a gente fala de migrantes e refugiados. As pessoas que solicitam refúgio, que solicitam a condição de refugiadas, são aquelas pessoas que saem do país porque elas têm fundados temores de perseguição. Elas saem porque o país está em conflito, porque eles estão em situação de guerra, em circunstâncias que vão perturbar seriamente a segurança daquelas pessoas. Então, a condição de refugiado, ela é diferente da condição de migrante, porque o refugiado, muitas vezes, ele não tem escolha, ou a refugiada. Ela vem para outro país, ela vai para outro país, deixa a casa, deixa a família, deixa o trabalho, deixa os amigos, deixa tudo isso para trás por medo de sofrer uma violência, por medo de sofrer perturbação, por medo de sofrer seriamente, né, alguma questão que vai atentar contra a vida dela, contra a vida da família dela. E as pessoas em condição de refugiadas, elas têm uma proteção internacional. Tem legislação específica que te reconhece como refugiado e que te tutela e que te garante vários direitos. Já o migrante tem vários conceitos, vários doutrinadores vão falar várias coisas sobre o que é ser migrante. Mas, de modo geral, migrante é aquela pessoa que sai do país dela, que rompe as fronteiras para um outro país em busca de oportunidades, seja de trabalho, seja de estudo, não necessariamente porque ela está sofrendo
uma perseguição, porque ela está sofrendo violência, porque ela está sofrendo perigo iminente de vida. Então, é importante a gente fazer isso, porque isso impacta também nas nossas políticas públicas. Mas, de fato, aí a doutrina vai dizer também, os estudiosos, assim, que se a gente confundir, a gente pode restringir direitos dos refugiados e refugiadas, que em algum momento vão precisar de mais atenção do Estado do que o migrante. Mas, migrante ou não, refugiado ou não, todas as pessoas, elas têm que ter seus direitos humanos garantidos. Todas as pessoas precisam ter resguardados ali a sua saúde, a educação, integridade física, psicológica, habitação. E isso é uma questão que a gente não pode abrir mão. Mas a gente vive hoje um mundo extremamente intolerante. Aquele reloginho tá certo? Tá, que bom. E aí em que as pessoas, elas não toleram os migrantes. As pessoas não querem conviver com pessoas diferentes. Outro dia eu ouvi uma frase que me impactou muito. A pessoa falava assim, e a França era muito legal. Você já foi à França? Eu falei, por que não? Era maravilhoso. Mas agora não tá legal mais. Tem muito refugiado lá. Acabou a França. Aí eu falei, nossa, a França acabou porque ela recebeu os refugiados? Ou a França, que bom que ela tem condição de receber os refugiados e garantir que essas pessoas têm uma vida mais digna. E aí a gente ouve isso em vários espaços. A eleição americana hoje está muito nítido isso, dizendo a gente não quer aqui os mexicanos, a gente não quer aqui latino-americanos, a gente não quer os imigrantes aqui, a gente não quer vocês aqui, sai daqui. Né? Quando a gente tem que pensar o mundo como um espaço em que essas fronteiras elas só são criadas por uma situação geopolítica, mas eu não posso restringir os direitos das pessoas pelo simples fato delas não terem nascido ali, pelo simples fato delas não conviverem naquele espaço. E aí a gente, então, né, trazendo esse recorte nosso, dessas mais de 13 mil pessoas que vêm para o Espírito Santo, desde 2010 até hoje, aquelas que permanecem aqui, muitas delas têm residência, têm trabalho, está tudo bem. Muitas delas estão em condições de refugiadas e está tudo bem. Mas muitas dessas pessoas que migram para cá, elas se encontram em situação de rua. E daí eu vou chegar e juntar os nossos assuntos aqui para a gente falar de uma coisa só. Mas, de fato, então, quando a gente pensa hoje no Espírito Santo, o maior volume de imigrantes que a gente recebe são de povos indígenas venezuelanos. A gente tem recebido muitos indígenas venezuelanos para cá, da etnia Vral, e que permanecem aqui por algum período. E eles têm essa característica mesmo de passar por um estado, ir para outro estado, nômade, né? E eles vão, então, migrando de um espaço para outro. O que a gente tem aqui hoje no Espírito Santo, atualmente, a gente já teve muito mais. A gente tem uma média de 20, 25 indígenas aqui, venezuelanos. A maioria, mulheres e crianças. Muito mais mulheres do que homens. E elas com os filhos, com as filhas. E aí uma situação que nos chama a atenção, e aí enquanto gestão pública, enquanto sociedade civil, é como nós não estamos preparados para lidar com os migrantes e tão próximos de nós. Nós somos o único país da América Latina que falamos uma língua diferente. Nós falamos português. Todo mundo fala espanhol. E aí uma grande dificuldade que essas mulheres e seus filhos e filhas enfrentam hoje aqui no nosso país é a impossibilidade de comunicação. Porque por mais que pareça fácil compreender o espanhol, ainda não é tão fácil, não. Se a gente pensar, né? Quando a gente olha o nosso sotaque, nós somos capixaba. A gente vai para o norte, é outro sotaque. A gente vai para o sul, é totalmente diferente. Aí as expressões também são diferentes. Se eu falar no Rio de Janeiro, nossa, vai lá, vai pocar, né? Não sei o que é isso, o que essa mulher está falando. E aí com o espanhol deles acontece a mesma coisa, porque eles trazem também uma carga muito forte de palavras que são próprias da etnia Vral. E aí, um grande problema, o principal problema que a gente enfrenta hoje é a linguagem.
Então, como pensar uma política pública que vai ensiná-los a falar português, né? Se assim eles quiserem, ou se a gente vai aprender a linguagem deles para que a gente se comunique. Mas a situação que mais chama atenção, e por isso muitos estão em situação de rua, é a falta de habitação. Muitos hoje estão vivendo ali na Curva da Jurema, aqui pertinho, acampados por ali. Muitos vivem na ocupação Chico Prego. Mas olha que interessante, né? Já é uma ocupação ali de capixabas, brasileiros e brasileiras que não têm residência. E aí esses povos indígenas encontram ali esse acolhimento e essas mulheres com as crianças estão ali. E trazendo isso, então, para a nossa atuação enquanto gestão de direitos humanos, né? Enquanto Secretaria de Direitos Humanos, a gente faz, junto com os municípios da Grande Vitória, a gente tem um GT, um grupo de trabalho, porque a gente precisa garantir escola para essas pessoas. Foi como eu disse, o migrante, o refugiado, qualquer lugar que ele estiver, os direitos humanos, eles são universais, eles são para todas as pessoas, aonde a gente estiver. Então, a gente conseguiu formar aqui no Espírito Santo uma rede em que todas essas crianças que estão aqui, elas estão matriculadas nas escolas. E a gente conseguiu também fazer com que elas foram inseridas no sistema de saúde. Isso é extremamente importante. Outro dia, uma criancinha foi internada. E aí o diretor do hospital ligou. Secretária, o menino está aqui internado, o que eu faço? Não sei falar espanhol. Falei, calma lá, então, vamos... E aí tem uma pessoa que meio que intérprete. E eu falei, olha só, mas eles têm uma alimentação diferente. Eles não comem o arroz, feijão e a carne que a gente come. Ué, e agora? Eu falei, agora o hospital vai ter que garantir a alimentação que eles comem. Peraí. Aí passei a listinha para o hospital da alimentação que essas pessoas fazem uso. E é isso, tem gente que come carne, tem gente que não come carne, né? E é tudo bem. A gente tem que ter esse respeito. E a gente faz esse grupo e a gente tem conseguido atender a essas mulheres, a essas crianças, a esses migrantes aqui. Ainda é precário? É precário, mas porque a gente está aprendendo junto. É um volume grande. E aí muitos estão também nos abrigos das prefeituras, só que às vezes a gente faz todo esse movimento e eles passam aqui 20 dias e vão embora. E aí daqui a pouco aí chega novo grupo, a gente faz um novo trabalho com esse grupo que chega. Mas hoje, além da habitação e da língua, a gente precisa muito, não sei se a gente tem aqui policiais federais, a questão da documentação básica. Eles não conseguem emprego por falta de documentação. E aí uma articulação que a gente vai trabalhar agora com a Polícia Federal é para conseguir uma documentação básica para essas pessoas. Mas a gente trabalha e sempre acha, e eu acho isso importante, que a gente tem que fazer muito mais. Precisa muito mais. Por mais que eles tenham essa acolhida aqui. Nós recebemos no mês de setembro a visita do Ministério dos Povos Indígenas. E aí chegou o relatório para a gente. E o relatório relatando tudo isso que a gente precisa melhorar. O principal problema é a habitação. A principal questão no Espírito Santo é aprender a falar a língua, a conseguir aí, junto às prefeituras, o aluguel social, ingressar com... Mas aí a prefeitura fala assim, como eu vou entregar um aluguel social para um migrante se tem um capixaba aqui que também precisa do aluguel social? E aí começa uma questão que envolve o judiciário, uma questão política, mas mesmo assim, na pesquisa feita no Brasil, o lugar que os povos venezuelanos disseram que eles são mais acolhidos e têm mais direitos garantidos é o Espírito Santo. E aí, o alerta do Ministério dos Povos Indígenas foi: preparem-se, porque eles se comunicam. E eles estão bem. E é isso, né? Por mais que eu acho que falta muito, eu fico feliz, porque a gente está garantindo direitos humanos básicos dessa população, ao ponto deles disserem que aqui eles se sentem acolhidos. Mas eles estão nas ruas, junto com a nossa população em situação de rua, que não é pequena. A gente tem uma população em situação de rua grande no estado do Espírito Santo, grande a nosso ver, porque a gente, né, esperava que a gente conseguisse resolver essa situação habitacional, mas uma população complexa,
é uma população que também a gente tem que respeitar a autonomia, tem que respeitar a individualidade, tem que respeitar se elas estão em situação de rua, muitas vezes elas recebem as orientações, elas preferem estar ali, e isso tem que ser respeitado. A gente não pode ter uma política higienista que vai retirando as pessoas das ruas, como a gente vê que acontece em muitos lugares. Então, a nossa luta é pela autonomia, pela individualidade, pela manutenção dos direitos das pessoas em situação de rua, aonde elas estiverem. Se ela estiver na rua, ela não pode apanhar da polícia, seja ela da guarda ou da PM, porque ela está na rua. Ela não pode ter os pertences delas retirados se ela está na rua. O pertence dela é a casa dela. Aquela mochila é a casa dela, é tudo que ela tem. E nesse aspecto, destaco, doutora Catarina, o grande trabalho que o Ministério Público faz com relação às pessoas em situação de rua. Há muitos anos, me lembro aqui, desde doutora Célia ainda, já com esse trabalho, para que a gente tivesse, e aí construído com a população em situação de rua, o Plano Estadual de Políticas para as Pessoas em Situação de Rua, que foi instituído ainda em meio à pandemia, porque também a população em situação de rua na pandemia foi extremamente afetada. Como manter? A gente tinha que ter regras básicas de higiene, tem que lavar a mão toda hora. E o que a gente vai fazer? Nós instalamos diversas pias em Vitória, nós distribuímos água, kits, higiene e tal, álcool, para a gente cuidar dessas pessoas. Em números absolutos, o Espírito Santo não tem, números absolutos comparados com o Brasil, uma população em situação de rua tão grande. Menos de 1% da população capixaba está em situação de rua. Mas ainda assim são 4.000 pessoas, mais ou menos, que estão no CAD único em situação de rua. E aí uma média de 13% de mulheres. 13% de mulheres estão em situação de rua. Ou das pessoas em situação de rua, 13% são mulheres. E aí se nós, por tudo que foi dito aqui, e por tudo que a gente aprende da Lei Maria da Penha, por tudo que a gente aprende com relação ao machismo, se nós somos vulneráveis em casa, porque é em casa que a gente sofre violência doméstica e somos vulneráveis no trabalho, imagina na rua. Então, as mulheres em situação de rua, e que pese representarem apenas 13% das pessoas em situação de rua, são as que mais sofrem violência. Maior índice de pessoas em situação de rua que sofrem violência física, psicológica, patrimonial, são as mulheres. E aí, além dessa violência que parte dos outros companheiros, né, em situação de rua, parte também da sociedade civil que não aceita, não quer ver, não quer enxergar. Mas também sofre essa outra violência que é o não acesso às políticas públicas. Porque se já é difícil para quem não está em situação de rua conseguir um exame, conseguir ter uma consulta com o ginecologista, conseguir, por mais que tenha o consultório na rua, por mais que se tenha as ações e políticas públicas que chegam nesses espaços de rua, essas mulheres têm muita dificuldade, ou ainda mais dificuldade, de acessar os serviços que são essenciais para a garantia da vida delas com dignidade. Então, é um papel muito difícil, é um espaço muito difícil, esse trabalho com a população em situação de rua, mas quando se trata das mulheres, ele se torna infinitamente pior. E aí, ainda assim, eu estou falando de mulheres cis hétero, porque quando essa mulher é uma transexual ou uma travesti, aí ela sofre muito mais essa violência. Porque aí ela sofre todas as invisibilidades. E aí o corpo dela passa a ter muito menos valor por estar em situação de rua. Então, são muitas as questões que envolvem, né, as mulheres migrantes, as mulheres refugiadas e as mulheres em situação de rua, porque, né, se hoje a gente consegue, enquanto mulher, e a gente luta aqui para que a gente esteja no mesmo pé de igualdade que os homens, para que a gente ocupe esses mesmos espaços, as mulheres imigrantes em situação de rua, elas estão lutando para sobreviver.
Elas estão lutando para que elas tenham um mínimo existencial garantido a elas. E acho importante a gente discutir entre nós, mulheres de carreira jurídica, e eu gostei muito de estar aqui, porque o que que nós, enquanto mulheres, e talvez independente dos nossos trabalhos e dos nossos trabalhos para além deles, podemos fazer para essas mulheres que estão em situação de rua, muitas vezes solteiras, muitas vezes com os filhos, a maioria das migrantes estão com filhos, o que que a gente pode fazer para conseguir garantir mais dignidade, mais direitos para todas elas, para que de fato a gente tenha a igualdade, porque a gente precisa pensar em todas elas. Meu tempo acabou, depois a gente pode conversar mais sobre as nossas políticas públicas, mas Humberto, meu marido, fala que eu sou kantiana, se me der, meu filho, um prazo e um tempo, eu vou cumprir, entendeu? Mas eu estou à disposição, não falei aqui tanto do que a gente faz, mas quis provocar vocês com esses números, provocar a gente com esses dados, porque a gente precisa pensar, né, em todas nós, e parte de nós morre todos os dias porque não tem uma casa para morar. Obrigada, gente. Eu foquei, na verdade, mais na pauta das mulheres migrantes, justamente por conta da atribuição da Defensoria Pública da União nessa questão migratória. E então, vamos dizer assim, até pegando um gancho numa fala que Nara trouxe aqui, falando da questão da regularização migratória, e da parte da documentação também, é uma questão que nós acompanhamos diretamente na Defensoria Pública da União, seja em questões relacionadas a ações que envolvem as opções de nacionalidade, como, vamos dizer assim, vamos dizer assim, um pouquinho adiante, nessa regularização, especificamente quando a gente fala dos menores indocumentados, desacompanhados ou separados dos pais ou responsáveis, que isso é uma situação que acontece muito quando a gente fala da etnia Warau, que eu tive a oportunidade de acompanhar o primeiro grupo que chegou aqui no Espírito Santo, ainda no contexto de pandemia. Então, realmente é uma situação que envolve tanta questão vamos dizer assim, uma preocupação que nós tivemos, porque eles têm o hábito que eles chamam de coleta, o que para a gente muito pode se confundir com a questão de mendicância. Então, a preocupação e a coleta é feita pelas mulheres, que se assemelha de uma forma comparada com o deslocamento das mulheres para o campo quando elas estão no território delas, né? Então, o trabalho da mulher. Então, quando elas vão para a coleta, elas levam os filhos. Quando eles estão no território deles, é uma situação, mas quando eles estão num ambiente urbano, essa coleta significa ir fazer os pedidos e não fazer o cultivo, né? E nessa situação pode se confundir com a situação de mendicância, eles vão com as crianças e a gente pode, em algumas situações, ter um problema com o conselho tutelar, porque eles não vão entender aquela questão cultural. Então, o limiar é muito tênue, é muito complicado. A questão da alimentação também, que a doutora Nara falou, né, que é uma situação delicada, porque eles realmente passam mal se eles estão fora da dieta deles, e a própria barreira da língua, que, vamos dizer assim, aqui com mais, porque alguns ainda falam espanhol, então quando eles falam espanhol, a gente ainda tem uma proximidade. Agora, nós temos aqueles que nem o espanhol falam, eles só falam o Warau. Então, é uma situação que a gente encontra. Eu vou passar aqui para o próximo slide, né, porque eu falo ali da atuação da Defensoria Pública da União no contexto migratório, né, o nosso grupo de trabalho, que a Defensoria Pública da União ela tem 16 grupos de trabalho, dentre eles o grupo de trabalho de migrações, apátride e refúgio, e eu trouxe um destaque aqui com relação ao trabalho da Defensoria Pública da União na Operação Acolhida. Né? E aí, só concluindo essa questão do Warau, que vamos dizer assim, eu nem ia abordar, mas como Nara falou, e é uma questão que a gente tem muito forte em Pacaraima, tem alguns que sequer o espanhol falam. Então, no contexto da Operação Acolhida em Pacaraima, nós temos especificamente os tradutores de Warau que acompanham no momento das entrevistas para poder, porque senão,
Se não tem, a gente simplesmente nega o atendimento, porque você não consegue enfim, especialmente no contexto da atuação da Defensoria Pública da União. Gente, deixa eu marcar o tempo aqui, porque senão... Ah, tá marcando? Ah, perfeito, perfeito. Ótimo, obrigada. Mas então, no contexto da Operação Acolhida, ela funciona, né, contextualizando na divisa do Brasil com a Venezuela, na cidade de Pacaraima, que nós tivemos ali um fluxo migratório aumentado, né, no final em 2017, 2018 foi estruturada a Operação Acolhida. A Defensoria Pública da União participou ativamente dessa estruturação dos atendimentos. Então, ali estão todas as agências da ONU, Ministério da Saúde, Ministério do Desenvolvimento Social e a Força Tarefa Logística Humanitária, que é organizada, né, pelos militares. Então, eles têm os contingentes que se revezam a cada 5 meses e os comandos que permanecem por um período maior, para garantir a continuidade do fluxo do atendimento e não se perder ali o histórico do contexto e do próprio fluxo, né? Então, o atendimento específico da Defensoria Pública da União no contexto da Operação Acolhida, ele envolve especialmente os menores de 18 anos que chegam desacompanhados, separados dos pais ou responsáveis e na situação de que eles estão indocumentados. Eu posso ter um menor que esteja desacompanhado e documentado, ou a gente tem situações em que eles estão desacompanhados e indocumentados, né? Isso vem um pouco trazendo também a questão dos migrantes em situação de rua, porque foi algo que aconteceu de forma muito, muito severa no início, até porque Pacaraima é uma cidade pequena, não tinha estrutura para receber. Esses migrantes acabaram indo também para Boa Vista, o que gerou um problema local, e eles vêm deslocando, muitos chegaram aqui ao Espírito Santo. Nós temos uma comunidade venezuelana também representativa aqui no estado. Mas então, basicamente, com relação a essa questão dos migrantes, e quando a gente fala nos menores, a gente tem o fluxo, ele vai... A operação ela aconteceu num momento de uma crise migratória. Hoje a gente não pode falar mais numa situação emergencial, porque já caminhando para 7 anos de operação acolhida, o que nós temos é um fluxo consolidado. Ele pode aumentar ou diminuir, mas a gente não pode falar mais numa situação de emergência, né? E... Enfim, nesse contexto, fazendo esse atendimento, e o que a gente percebe é que, ainda que tenha uma variação nesse fluxo, o índice de mulheres, de adolescentes, meninas, é muito grande. E a gente pensa, não que isso não possa acontecer com os meninos também, mas, por exemplo, num período que eu fiquei, o ano passado, em junho, de 12 dias em Pacaraima, nós tivemos 3 casos de suspeita de tráfico de pessoas. Então, assim, gente, para 12 dias eu fiquei assustada. E um desses casos nós perdemos, né? Eu falo isso com muita tristeza porque nós perdemos, porque foi uma adolescente que chegou se dizendo sozinha, desacompanhada. Ela, com 16 anos, tinha um filho de quase 2 anos e um bebê de uns 2 meses no colo. Então, ali era, vamos dizer assim, tráfico, exploração, subtração de menor, vamos dizer assim, nós não conseguimos. Como essa adolescente não tinha ninguém acompanhando, ela foi institucionalizada, foi encaminhada para Casa Lar. Isso foi numa terça-feira. Quando foi na sexta-feira, eu fui fazer a inspeção na Casa Lar, porque os defensores designados em Pacaraima, nós fazíamos as inspeções tanto nos abrigos quanto na Casa Lar, para poder verificar as condições. E quando nós chegamos, num dado momento, nós perguntamos, né, por aquela adolescente que tinha sido encaminhada na terça-feira. E nós ficamos sabendo que na quarta chegou um tio, muito mais velho, e eles entenderam, perceberam a situação, e quando foi levaram para um espaço que se chama
PETRIG, que é o posto de interiorização e triagem. Nesse espaço, PETRIG, ficam ali toda necessidade de regularização, é como se fosse um faça fácil aqui para gente. Então, ali você faz o CPF, você regulariza a documentação, passa, vamos dizer assim, eles vão identificar se é caso de refúgio ou se é caso de pedido de residência. Então, essa menor foi, junto com os filhos, né, 3 crianças, uma adolescente e 2 crianças, foram encaminhados para poder fazer essa regularização, acompanhados da equipe da Casa Lar. E, de repente, essa adolescente sumiu com as crianças. Então, poderia ser um caso de um casamento. A gente sabe que tem pessoas mais novas que se casam com pessoas mais velhas, mas em se tratando de uma adolescente com 16 anos, chegando com 2 crianças, e ali claramente ela não parecia ter muito discernimento. Então, assim, é com muita tristeza que eu falo que, vamos dizer assim, no período que a gente estava lá, um caso a gente tem certeza que a gente perdeu. Agora, quantos desses passam e que a gente não percebe, né? Então, nessa questão que envolve também a migração, e eu trouxe um foco maior para isso, né? Como eu falei, na Defensoria Pública da União nós temos 16 grupos de trabalho, cada um deles com foco em populações hipervulneráveis, mas especificamente no contexto da Operação Acolhida, pensando na questão migratória, 3 grupos de trabalho eles têm um destaque maior, que é o grupo de imigrações, a Patria e Refúgio, por óbvio, o grupo de trabalho com foco no acolhimento a vítimas do tráfico de pessoas e o grupo de trabalho de combate à escravidão contemporânea. Porque nós sabemos também que o migrante, e falando especificamente na situação venezuelana, num primeiro momento, foi comum perceber a chegada de médicos, engenheiros, advogados, né? A doutora Catarina mesmo estava falando aqui no início, né? Que em Rondônia, né? Advogadas trabalhando, né? Em outras funções, manicures, cabeleireiras, né? E o que acontece? Só que com o passar do tempo, a gente percebe que os migrantes venezuelanos, eles vêm chegando numa situação de vulnerabilidade cada vez maior. Idosos, né? Chegando doentes. E o que acontece? Quanto maior o perfil de vulnerabilidade do migrante, mais sujeito ele fica a situações envolvendo o tráfico de pessoas e a própria submissão à condição análoga à escravidão. Então, é um olhar muito atento que nós precisamos fazer, e quando as entrevistas são feitas, eles passam pelas equipes de acolhimento, pelas equipes de proteção, especificamente quando a gente fala dos menores que chegam, esse olhar ele é muito necessário. Por exemplo, também, gente, acho que eu sou premiada, porque na semana que eu cheguei em Pacaraima, na verdade, no dia que eu cheguei logo depois do almoço, de manhã estava chegando uma denúncia de um abrigo em que os migrantes estavam tendo a liberdade de ir e vir cerceada e que eles estavam sendo explorados. Isso foi em junho do ano passado. Quando foi em dezembro, nós tivemos uma ação em conjunto com... Existe um grupo nacional que faz essas ações de resgate de trabalho escravo. Então, em dezembro do ano passado, aconteceu uma ação em conjunto que foi iniciada com essas denúncias que chegaram pela Defensoria da União. É uma ação em conjunto com o que a gente chama de GETRAI, que é o Grupo Especial de Combate ao Trabalho Escravo, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Ministério Público do Trabalho, e esse abrigo ele foi fechado. O responsável pelo abrigo fugiu, né? E ficou constatado ali vamos dizer assim, não só a exploração, porque o que acontece? O abrigo ele recebia valores suporte da força-tarefa, como alimentação, as agências da ONU forneciam cobertores, roupas e tudo, e ainda assim eles eram cobrados. Se eu coloco o telefone para carregar, eu pago R$ 5. Se eu vou usar a cozinha com o alimento que eu comprei, eu pago mais
X reais, pelo simples uso, não era que eles estavam fornecendo a alimentação. E ainda tinha aquela situação da cantina, então a gente faz rememorar aquelas histórias que a gente acha que estavam lá no passado, mas que ainda hoje são comuns a gente ouvir, né? A caderneta, a dívida impagável, tudo isso. Então, assim, acontece. Lógico que isso acontece em outras situações, eu estou trazendo isso tudo para o contexto da migração, né? E nessa situação de vulnerabilidade, se a gente não está atento, não toma cuidado, não monitora, as pessoas ficam cada vez mais sujeitas a essa situação. E muitos deles acabam ficando também, vamos dizer assim, por uma ausência de qualificação, eles acabam caindo também na situação de rua, né? Então, assim, a situação de vulnerabilidade aumenta ainda mais, né? Falando também dessa questão envolvendo os migrantes, na semana passada eu estava em Roraima para poder, porque essa questão do acompanhamento, né, da situação em Pacaraima está no escopo da assessoria que eu então, periodicamente eu vou para fazer o acompanhamento e aconteceu na semana passada uma ação por conta de pessoas que estão se passando por despachantes previdenciários e cooptando migrantes, inclusive, vamos dizer assim, as ações elas não partem só de Boa Vista e de Pacaraima, elas começam em Santa Helena de Uiarém, que é a cidade que faz a divisa, né, a última cidade da Venezuela antes da divisa com o Brasil é Santa Helena. Então, esses idosos estão sendo cooptados já desde Santa Helena para fazer o cadastro para concessão do benefício previdenciário de forma fraudulenta. Então, quer dizer, toda a situação, eles chegam ao Brasil e o migrante, ele tem todo o direito. Se ele precisar de um BPC, ele tem direito ao BPC. Se ele precisar do acesso ao sistema de saúde, ele vai ter o acesso ao sistema de saúde. Ele tem direito ao acesso ao sistema de educação. Para isso, ele precisa estar com a documentação regularizada. Mas aí já entra a situação das pessoas que começam a se valer da vulnerabilidade, né? E com isso a gente entra numa bola de neve, porque a gente vai saber, mas o INSS está colocando uma regra muito rigorosa para a concessão do benefício, mas o problema é que a gente sabe, as restrições, elas não vêm por acaso, elas acontecem em funções de tentativas de burla ou de uso inadequado dos serviços que são fornecidos. Então, e aí isso afeta, óbvio, a população migrante e acaba, por via transversa, afetando os brasileiros também. E, às vezes, em algumas situações, a gente percebe, eu não sei se eu posso falar que chega ao ponto de poder se classificar como xenofobia, mas uma insatisfação, um questionamento, poxa, mas isso está acontecendo por causa deles, mas na verdade não é por causa deles, as pessoas que encontraram ali um suposto nicho para atuação de forma irregular, né? E as regras vão endurecendo e acaba gerando uma insatisfação, né? E não posso deixar de falar também que em 2021, gente, está faltando, 2021, né? 2021. Em 2021, em outubro de 2021, no dia 4 de outubro, aconteceu uma audiência pública na Assembleia Legislativa, que teve a participação de um colega defensor federal, que é membro do Grupo de Trabalho de Imigrações, Refúgio e Apatridia, teve representação também do Alto Comissariado da ONU e da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, aqui na Universidade Federal do Espírito Santo. E na semana seguinte, nós tivemos a promulgação dessa lei pelo Estado do Espírito Santo, que institui as políticas públicas em relação à população migrante. Então, eu entendi que era muito importante a gente trazer isso também, porque quando a gente fala, vamos dizer assim, nós sempre podemos melhorar, sempre tem algo mais que pode ser feito, mas
Mas a gente tem que deixar claro também que, né, como a doutora Nara falou, o Espírito Santo ele tem esse papel, essa postura, na verdade, né, de acolher a população, esse olhar atento para a população vulnerabilizada. E, enfim, termino um pouquinho antes para deixar o espaço, eventualmente, se tiver alguma pergunta, algum comentário, mas agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, de partilhar um pouquinho a experiência. Quis trazer um pouco desse contexto que está distante, né, lá na divisa com a Venezuela, mas que nós sabemos que isso acaba, vamos dizer assim, chegando. As pessoas vêm e a rede de comunicação é eficiente. Porque nos dias que o Petrig lá em Pacaraima não vai funcionar, eles percebem claramente uma redução do fluxo na fronteira. E isso é porque as pessoas são avisadas ali em Pacaraima e o WhatsApp funciona muito bem, a comunicação é muito eficiente. Eu agradeço muito a atenção de vocês, uma alegria muito grande estar aqui. Muito obrigada.